Olá família, vamos para mais um Evangelho. 19º capítulo, a fé que transporta montanhas. E os tópicos são o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, a parábola da figueira seca e nas instruções dos espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Então neste capítulo aqui, ele vem trazer, vem nos elucidar o poder que nós temos de atração através da fé. Nós sabemos hoje que a fé ela pode ser negativa e pode ser positiva. E o que acontece com a gente é o seguinte: nós, quando nos encontramos em aflição, nós pedimos para que haja uma mudança na nossa vida, para que coisas boas cheguem até a gente. Só que é necessário que a gente faça uma análise de qual está sendo a nossa vibração. Não adianta eu passar o tempo todo com a minha fé negativa ativada, que é alimentando os meus medos e vibrando a reclamação de uma situação e desejar que ela se transforme em algo bom, gratuitamente. A gente pede, né, que Deus traga a solução, que Deus resolva a situação, que Deus me dê uma bênção. E esquecemos numa parte importantíssima disso, que é a nossa vibração. Quando eu estou ativando minha fé negativa, que eu estou ativando meus medos, e eu estou alimentando tudo que seja ruim, não tem magnetismo para que algo bom chegue. Então não é um pedido, é uma vibração, é uma emanação. Então a minha energia tem que ser a mesma, tem que ser positiva. E a gente só consegue alcançar o nosso máximo do poder de magnetismo, na atração de coisas boas, quando a nossa fé positiva está ativada. Como que eu faço para ativar a fé positiva vivendo em aflições, passando por provas, dificuldades que todos passam? É eu fazendo uma análise sobre minha pessoa e me conhecendo e me reformando moralmente. Porque aí eu crio uma perspectiva diferente sobre minha vida e sobre minha situação. Com responsabilidade entendo que hoje estou numa situação, vivendo uma situação que eu mesmo atraí, que eu mesmo criei para mim, e que para que isso mude, é necessário que um conjunto de coisas também mudem. Eu quero uma bênção, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter mais paz. E eu continuando com a vibração de fé negativa, de ingratidão, de reclamação, não vai mudar em nada. Não vai ser alguém que vai vir e vai transformar a minha vida. A capacidade habita dentro de cada um de nós. Então, é necessário que eu esteja num processo de autoconhecimento, buscando me melhorar, buscando ativar a gratidão, buscando me conhecer e mudando minhas ações, tentando ver o lado bom de tudo que chega até mim, a fim de que eu esteja bem, que eu esteja sereno e que aí, a partir daí, eu comece a ativar a minha fé positiva, que é acreditando que coisas maravilhosas podem vir para mim, acreditando que bênçãos estão vindo para mim, confiar no trabalho da espiritualidade, em Deus, e entender que estamos nessa situação porque nós caminhamos até ela e tudo está certo. A gente acha que é uma mágica. Eu chego para Deus, para a espiritualidade e estou perdido, estou aflito, estou passando por uma dificuldade muito grande. Eu acredito que aí a gente espera que a espiritualidade vai vir e vai reorganizar tudo. Vai mudar os atritos que eu tive com as pessoas e vai deixar de existir essa situação e outra boa vai chegar até mim. Não é tão simples que as coisas acontecem. Nós só estamos nessa condição porque nós caminhamos para ela. Então é necessário que eu mude o meu caminho. É necessário que eu saiba usar e com responsabilidade, com discernimento, o poder que eu tenho. A espiritualidade espera coisas maravilhosas para mim.
me auxilia a chegar até elas, né? E aí eu não chego. E aí eu quero achar um culpado para isso. Ah, porque eu não mereço. Ah, porque Deus esqueceu de mim. Ah, porque as pessoas me invejam. Ah, porque fizeram um trabalho negativo para mim. E não tem nada disso. É que eu me encontro com a possibilidade de coisas maravilhosas que pode chegar para minha vida, que eu quero, que eu preciso, que todo mundo quer ter paz, mas eu não aceito me desapegar dos meus velhos hábitos. Eu não aceito não poder questionar e reclamar sobre as coisas. Eu não aceito parar de alimentar minha fé negativa, alimentando medo, alimentando tudo que seja de ruim. E essas coisas acontecem comigo e eu quero culpar alguém. Então a gente tem que entender que nós somos espíritos encarnados. Temos uma grandiosa capacidade de criação, né? E entendendo isso, é necessário que eu manipule as energias que eu quero que chegue até mim. São energias iguais. Então, se eu quero bênçãos para minha vida, se eu quero que minha situação mude, que eu tenha mais paz, que eu tenha serenidade, é necessário que eu me reforme, que eu comece a me analisar, que eu comece a entender com responsabilidade que eu cheguei nessa situação e eu tenho que sair dela. Mas para que eu mude as bênçãos, as coisas que cheguem até mim, é necessário que eu mude o caminho. É necessário que eu mude meus velhos hábitos. É necessário que eu pare de pagar o mal com o mal. É necessário que eu pare de tudo analisar um lado ruim. É necessário que eu pare de colocar empecilho para que as coisas boas cheguem até mim. É aquela velha crença, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você pede isso. Então nossa energia fica oscilando o tempo todo e as coisas boas não têm espaço para chegar porque não tem magnetismo suficiente para atrair elas para a gente. Então não é numa oração noturna que eu vou ativar uma bênção maravilhosa e que amanhã ao acordar ela vai estar aqui na minha porta. Não é tão simples assim. É necessário que eu crie uma condição onde elas tenham acesso para mim, que essas energias boas tenham acesso, que o universo trabalhe a meu favor. É necessário que eu movimente energias a favor. Então, aqui vem trazer, vem nos dizer da grandiosa capacidade que nós temos de magnetismo e que é necessário que a gente manipule as coisas que nós queremos. Então, eu passo o dia inteiro reclamando, o dia inteiro sendo ingrato, alimentando um monte de medo, um monte de coisas ruins, um monte de situação e analisando as situações de problemas que todo mundo tem, que eu tenho, né? E à noite eu não aguento mais, porque eu só pensei em problema o dia inteiro, só reclamei. E à noite eu quero que me mude, porque eu não aguento ficar nessa situação, porque eu quero melhoria, eu quero ter mais paz. Mas é necessário então que eu mude meu dia. É necessário que seja ao contrário, porque perfeito ninguém é. Então que a gente ative nossa fé positiva o tempo todo e uma hora ou outra a gente escorregue. Tem que ser ao contrário. Tem que ter mais manipulação de energias positivas, que a gente confie mais, que a gente se acalme mais e escorregue menos, né? Que quando a gente estiver ativando nossa fé negativa, que a gente, opa, calma, não é assim, eu não posso ficar vibrando medo, porque senão eu atraio eles para mim. Então, tudo que eu acredito acontece. Tudo que eu imagino é criado. E para isso eu preciso de mandar força para isso. Eu preciso de estar na mesma sintonia das coisas que eu peço. Você reclama, logo vai aparecer outro motivo de reclamação. Você vê algo ruim e logo outro algo ruim aparece para você. Por quê? Porque você está nessa sintonia. Quem procura erros só vai achar erros. E assim é uma bola de neve, né? Um círculo vicioso, que nem diz a Nádia. Então é necessário que a gente entenda o caminho que nós estamos. Chegamos hoje ao Templo Cabeirão Maru de Aruanda. Me encontro na situação de um médium, um instrumento da luz, e que tem muita coisa boa a ser usada, né? Tem muita coisa boa que eu posso criar. E para que eu manipule essas energias, é necessário que eu esteja em sintonias com elas. Então, para isso é necessário que eu entre num caminho de autoconhecimento, de autoanálise, a fim de que eu compreenda com discernimento, com responsabilidade as coisas que eu estou manipulando.
Toda vez que eu falo mal de alguém, eu não estou manipulando uma energia de ajuda e de auxílio para ninguém. Então, se eu quero que coisas boas cheguem até mim, é necessário que eu mude as pequenas coisas que eu faço. Se eu quero ser mais pacífico, mais sereno, mais próspero em minha vida, é necessário que eu manipule isso, que eu confie na espiritualidade, que eu confie na ação de coisas boas, e para isso eu tenho que manipulá-las. Eu tenho que estar nessa sintonia. Quanto? O máximo de tempo que nós conseguirmos. Porque nós somos uma máquina. Nós temos um campo magnético que a gente muda ele. É um botão automático na velocidade da luz. Eu estou bem, pum, estou mal. Não é assim a energia? Então, temos grandiosas capacidades. Aprendemos que nós somos deuses. Temos o poder de criação de todas as situações que a gente nem imagina. Nós temos esse poder. Porque a gente manipula uma energia, ela vibra numa sintonia e tudo que estiver dentro dessa sintonia vem pra gente. Então, se eu manipular a energia do medo, ativando minha fé negativa, de reclamação, ingratidão e medo, é isso que vai chegar pra mim. As coisas boas chegam até perto e elas não têm espaço para permanecer perto da gente. Então, as coisas ruins acontecem. É necessário que a gente aprenda o poder que tem em nossas palavras, e para que a gente melhore nossas palavras, o poder que tem em nossos pensamentos. Então é um conjunto de coisas. Não é uma oração bem feita que muda as coisas. Porque não existe oração perfeita. Então, confiar que está tudo certo, que tudo vai dar certo, é começar a analisar na nossa vida sempre o lado bom de tudo. Que para tudo tem jeito, e entender a máxima mais difícil de ser compreendida pelo homem, que é tudo passa. Nós caminhamos e produzimos coisas o tempo todo, manipulamos energias o tempo todo, elas chegam diante de nós e nós... Quem é que mandou isso aqui? Quem é que mandou essa situação complicada? Ninguém mandou, nós atraímos, caminhamos para ela. E se a gente quer que mude, nossa vida mude, é necessário que a gente comece a mudar a energia que a gente manipula. Esse é o poder da fé que nós temos. Então, confiar mais na espiritualidade, se autoconhecer, reforma íntima, para que a gente consiga melhorar nossos pensamentos, ativar a nossa fé positiva, a nossa gratidão e para tudo ter o olhar positivo. Então é necessário que a gente limpe nossa vidraça e pare de ficar achando o erro onde não existe. E pare de analisar erro no meio de um monte de acertos. O ser humano ativa esse ciclo vicioso da fé negativa e diante de uma situação pacífica, calma, uma vida tranquila, ele começa a caçar problemas onde não existe, ele começa a achar um monte de problema. Porque a tudo põe defeito, a tudo vê o lado negativo. Então, se a gente aprender que diante de uma prova difícil, de uma aflição difícil, o ser humano está se melhorando, a tudo tem o seu lado bom. Nada acontece por acaso. Então é esse o poder que nós temos. A escolha é nossa. A escolha é sempre nossa. O futuro está diante de nós hoje, o tempo todo. Então quem manipula isso somos nós. Não adianta querer culpar espiritualidade, orixá, Deus, demônios, enfim. A capacidade está nas nossas mãos. É necessário que a gente tenha responsabilidade para com a nossa parte, que a gente nos comprometa em se melhorar e parar de tudo olhar o lado ruim. A tudo uma crítica. E essa energia não é compatível com a fé positiva e não vai trazer bênçãos nem melhorias. Vai trazer mais dificuldades e mais situações para que você aprenda. Então, quando eu peço paciência para Deus, é situações que seja necessário o uso da paciência para que eu aprenda. Então, eu atraio isso para mim. Quando eu ativo a minha gratidão e a tudo eu tenho um olhar positivo, as coisas começam a ficar melhores à minha volta. E coisas impossíveis acontecem. Porque nós vivemos num planeta de terceira dimensão onde o impossível não existe. A criação é nossa. Então este foi o capítulo de hoje, família. Espero ter ajudado. Muito obrigado pela oportunidade de estudo e até a próxima aula.